também é um prazer participar dessa atividade com pessoas do sistema CNI, das associações setoriais, algumas das quais não vejo há muito tempo também. Espero, por enquanto, não estou vendo as carinhas, espero em algum momento poder vê-las. Eu vou compartilhar aqui no PowerPoint que eu apresentei, e a Nathalie já disse que o chat está aberto para comentários, mas também, se alguém quiser me interromper durante a exposição para fazer alguma pergunta, algum comentário mais rápido, também, por favor, fique à vontade. Por mim, tudo bem, é uma exposição longa e, às vezes, alguém pode querer tirar alguma dúvida específica durante a apresentação, não tem, por mim, não tem nenhum problema. Ok? Então, eu vou aqui compartilhar. Bom, eu procurei organizar a apresentação seguindo de modo bastante próximo, não exatamente com todos os tópicos, mas uma estrutura próxima àquela ementa preparada pelo BID. Então, a ideia é começar falando um pouco sobre a evolução recente da estrutura das exportações brasileiras e como é que isso, de alguma maneira, é impactado pela evolução do cenário de política comercial e ambiental internacional. Em segundo grupo de slides tem a ver com os impactos que as normas, regulações que restringem o acesso à União Europeia e os riscos da disseminação desses mecanismos para outros mercados, como é que isso pode impactar o Brasil, né? E depois, o Brasil e a conexão entre essas duas agendas, como é que o governo costuma se posicionar e como é que as empresas vêm lidando com isso. Depois, uma sessão sobre exportações de produtos da bioeconomia da Amazônia. Esse é um tema que também entrou um pouco na moda e muito se fala sobre as oportunidades perdidas. Vamos conversar um pouco sobre isso. E, por final, um conjunto de conclusões e recomendações, né? Então, começando aqui pela seção 1, acho que a primeira coisa que eu acho importante chamar a atenção é que o Brasil viveu, durante os 40 anos que vão da década de 60 a 2020, dois grandes movimentos em termos de composição das exportações em direções opostas, né? Entre 1960 na verdade, entre 1960 e 2000, nesses 40 anos, a gente assistiu a um certo boom das exportações de produtos manufaturados, né? Um crescimento importante da participação dos manufaturados na pauta de exportações brasileiras, né? De um percentual quase irrisório no início da década de 60 a 60% da pauta em 2000, né? Isso refletiu ali também de alguma maneira, os resultados do processo de industrialização no Brasil, né, que ganhou força no final da década de 50 e mais fortemente nas décadas de 60 e 70. Já quando a gente entra neste milênio, né, entre 2000 e 2020, a gente vê o movimento contrário, né? Os manufaturados apresentam queda contínua e os produtos básicos apresentam ganhos expressivos, né? Esse segundo movimento, né, dos últimos 20 anos, tem muito a ver com a emergência da Ásia, particularmente da China, que tem efeitos tanto sobre as exportações de produtos primários, né, agrícolas e também minerais, quanto sobre as nossas condições de competitividade manufaturados, né? Tem impactos importantes sobre exportações de bens primários e minerais por conta do expressivo crescimento da demanda por esses produtos, né? Que, além de elevarem o preço dos produtos, né, as cotações internacionais das commodities, tem também um efeito sobre a taxa de câmbio no Brasil,
né? Porque exerce uma pressão em direção à valorização da taxa de câmbio, o que faz com que haja uma perda de competitividade das exportações de produtos manufaturados. Além do mais, a emergência asiática aumenta a concorrência com os manufaturados brasileiros em mercados que eram relevantes para o Brasil, né? Particularmente aqui nas Américas, nos Estados Unidos, a gente assistiu o deslocamento de produtos manufaturados como calçados, alguns nichos do setor têxtil, por exemplo, entre outros, e também na América do Sul, né, particularmente aqui nos mercados chileno, argentino, etc. Então, o Brasil sofre esse impacto, né, e cada, dentro de cada período desse, a gente vê que esses processos são contínuos. Mas mesmo quando a gente olha para trás, esse movimento de diversificação das exportações brasileiras em direção aos manufaturados, né, no período que os manufaturados ganham importância, a gente observa quais eram os grupos manufaturados que ganharam importância. Material de transporte, máquinas e equipamentos, particularmente as máquinas e equipamentos relacionadas à produção agrícola e também à pavimentação, mais ligadas à construção civil, químicos, papel e celulose, couro, calçados. Então, é uma diversificação bastante baseada nas nossas vantagens comparativas em recursos naturais e uma especialização setorial bastante clara na nossa pauta de exportação, né? Então, esses produtos têm a ver com matérias-primas agropecuárias, minerais, florestais, energéticos, e, no caso dos setores industriais, celulose, ferro-buse, semi-manufaturados de aço, químicos, petroquímicos. Essa especialização vai se acentuando à medida que os manufaturados vão perdendo competitividade, né, relevância na pauta de exportações nos últimos 20 anos. Os setores industriais que mais resistem a essa tendência de queda de participação dos manufaturados na pauta são justamente aqueles intensivos em recursos naturais, né? Aqueles que perderam participação na pauta são os intensivos em tecnologia, que são os bens de capital, por exemplo, né? Ou em trabalho, confecções e calçados, né? Então, aqui também, nesse caso, a perda de posição tem a ver com os problemas de competitividade no Brasil, com o custo do Brasil, pressão para apreciação da taxa de câmbio, e a competição com os países asiáticos, né, que emergem aí com a vantagem de serem intensivos em trabalho, né, e terem custos de trabalho mais baixos que o Brasil. Então, o Brasil vai se concentrando cada vez mais nas exportações de produtos que estão mais diretamente relacionados às suas vantagens comparativas naturais, né, que tem a ver com a base de recursos naturais que o Brasil tem. Isso acho que é a característica que a gente tem que levar em consideração, porque, de fato, isso torna o Brasil um alvo prioritário de medidas comerciais com objetivos ambientais, né? Na primeira metade dos anos 90, alguns estudos realizados pela FUNSEX, pela Matad, entre outros, já identificavam as potenciais vulnerabilidades das exportações brasileiras frente à emergência, né, de normas ambientais vinculantes, principalmente da União Europeia, que sempre saiu na frente, a União Europeia sempre saiu na frente na produção e imposição de normas de comércio relacionadas ao meio ambiente, né? As grandes empresas exportadoras brasileiras já percebiam naqueles esquemas de voluntários de certificação uma
potencial ameaça para a sua posição nos mercados europeus. Mas, de alguma maneira, foram sendo capazes de se adaptar aos requisitos e às exigências europeias, né? O porte das empresas, né, e a relevância das exportações da União Europeia nas exportações das empresas, no faturamento das empresas, são fatores relevantes, né, são variáveis chaves para explicar a capacidade de adaptação das empresas. As empresas só vão se adaptar, só vão fazer o movimento ou os investimentos necessários para se adaptar a esse processo se o mercado europeu é relevante para essas empresas, né, relevante nas exportações e, mais ainda, no faturamento das empresas. Então, as grandes empresas têm mais facilidade para se adaptar, as empresas de menor porte com mais dificuldade. A partir dos anos 2000, a prioridade da agenda climática ganha espaço, né, no contexto internacional, e aí também aumenta a percepção dos riscos para as exportações brasileiras, né? Os setores industriais intensivos em recursos naturais, que já vinham, de alguma maneira, percebendo esse processo, recebem agora, né, como a companhia dos setores agropecuários, exportadores e competitivos, mas também intensivos em emissões. É importante, acho que a gente lembrar também, um comentário adicional, que a agropecuária brasileira se tornou, de fato, competitiva e emergiu nesse período aí, que é um pouco final da década de 90 para frente, né? Para cá. E isso teve a ver, sim, foi impulsionada pela demanda asiática, mas tem muito a ver com mudanças estruturais internas, né, relacionadas tanto ao processo de abertura comercial unilateral do Brasil no início dos anos 90, quanto aos esforços de pesquisa e tecnologia, né, capitaneados pela Embrapa. Então, tem um movimento aqui na agropecuária brasileira também, que se dá em paralelo a esse processo de alteração na pauta, né? De qualquer maneira, esse movimento do setor agropecuário é muito intensivo em emissões também, o que torna a pauta de exportações brasileira muito suscetível a esse processo, né? Essa tendência de regulação internacional. E aí também aumenta a percepção de vulnerabilidade da, da, das exportações brasileiras. Bom, então a gente entra agora na segundo grupo de slides, que tem a ver com o impacto das regulações e normas que restringem o acesso das exportações brasileiras ao mercado europeu e os riscos de disseminação dessas medidas para outros mercados relevantes. Aqui, a gente havia preparado um conjunto de slides, mas que tem mais a ver com a agenda internacional de formulação ou de regulação de comércio e meio ambiente. E eu deixei vários slides ocultos, porque fiquei com a impressão de que vocês já viram isso na aula de ontem. Então, deixei ocultos aqui, mas vocês, depois, quando tiverem acesso à apresentação, podem olhar se for o caso. Mas, basicamente, eu queria chamar a atenção para o fato de que o principal vetor de associação entre as duas agendas, né, a agenda de comércio, de política comercial, e a agenda ambiental, se deu pela via dos acordos preferenciais norte-sul, né, países desenvolvidos e países em desenvolvimento, a partir de meados da década de 90. Né? Foram os acordos negociados pelos Estados Unidos, pela União Europeia e pelo Canadá com países em desenvolvimento que serviram de vetores para que essa questão, né, essa interseção entre a agenda de comércio e desenvolvimento sustentável de alguma maneira, se espraiasse em termos de preocupações pelos países em desenvolvimento.
NAFTA foi o primeiro deles, né, já em 94, né, com a incorporação dos temas ambiental e laboral no âmbito do tratado, embora naquela época não houvesse disciplinas vinculantes, né? Os dois temas foram incorporados ao NAFTA como no momento inicial como side letters, como mecanismos à parte. A partir dos anos 2000, aumenta a pressão doméstica nos países desenvolvidos, né, por esse tema, a pressão da opinião pública e também, eventualmente, de interesses protecionistas travestidos de preocupação ambiental, né? De qualquer maneira, o tema ganha densidade e passa a haver regras vinculantes, né? Os acordos comerciais que haviam sido negociados e os novos acordos passam a incorporar regras vinculantes, mas ainda, né, em nenhum dos casos, com acesso ao mecanismo de solução de controvérsia geral, né, dos acordos de livre comércio. Eles ou têm mecanismos de solução de controvérsias próprios do próprio capítulo do acordo, né? Ou mecanismos de diálogo, mas sem acesso às sanções impostas pelos mecanismos de solução de controvérsia gerais dos acordos, né? Os Estados Unidos passaram a incluir o acesso ao mecanismo de solução de controvérsias. Na UE, isso ainda era, até recentemente, uma hipótese a ser negociada no acordo, mas já há, né, no acordo entre a União Europeia e o Chile, um documento, uma side letter, né, um documento interpretativo no qual as partes se comprometem a renegociar o mecanismo de solução de controvérsias, de modo a garantir enforcement dos compromissos aí na área de comércio e desenvolvimento sustentável. O acordo que a União Europeia negociou recentemente com a Nova Zelândia já inclui essa cláusula de forma explícita, né? As principais disciplinas vinculantes nos acordos comerciais referem-se, em geral, ao cumprimento das políticas nacionais, das políticas e regulações nacionais, né? Bem como dos acordos ambientais multilaterais subscritos pelas partes. O que quer dizer que esses capítulos de comércio e desenvolvimento sustentável dos acordos preferenciais de comércio não criam novas obrigações, né, para os países que participam. Eles são, basicamente, um mecanismo de reforço das obrigações que, em princípio, os produtores e exportadores já teriam ou pelas próprias legislações nacionais ou pelo fato de que assinaram acordos internacionais, multilaterais, comprometendo-se com questões ambientais, nesse caso, ou laborais, no caso de trabalho, né? Comércio e trabalho. Na TPP, né? Na parceria Transpacífico, e nos acordos comerciais mais recentes, entram novos temas ambientais, como temas relacionados à pesca, né? A pesca ilegal e aos subsídios à pesca, né? Então, esse é um processo que vem se alastrando de uma maneira, se alastrando do ponto de vista temático, né? Se tornando mais abrangente, e, ao mesmo tempo, se aprofundando em termos das disciplinas ou em termos dos riscos para os exportadores, uma vez que eles vão se tornando vinculantes e, eventualmente, passam também a ter acesso aos sistemas de solução de controvérsia geral dos acordos, né? Os grandes países em desenvolvimento, né, como China, desculpa, Índia, Brasil, África do Sul, Indonésia, resistem e resistiram historicamente à incorporação desses temas nas suas agendas de negociação, em geral,
esses países não negociaram, né, não têm acordos preferenciais com países desenvolvidos em vigência. Talvez até essa rejeição ajude a explicar o fato de que não, esses países não desenvolveram os acordos preferenciais de comércio com países desenvolvidos, com exceção da África do Sul, que bastante cedo negociou um acordo com a União Europeia, mas naquela época ainda não havia essa exigência de incorporação dos temas ambientais na pauta, e o acordo com a África do Sul, entre a União Europeia e a África do Sul, tem uma característica um pouco de solução de questões históricas a ver com a colonização e etc. Então, o tratamento que a África do Sul recebeu em vários temas é um tratamento mais light. Mas, de qualquer maneira, um panorama em que essas grandes economias emergências resistem e puderam resistir até agora ao tratamento desses temas em acordos preferenciais de comércio. De alguma maneira, a novidade foi o Brasil e o Mercosul terem aceito negociar um acordo com a União Europeia incorporando capítulo de desenvolvimento sustentável bastante detalhado. Bom, o outro vetor de aproximação, né, entre as duas agendas são os padrões voluntários de sustentabilidade. Também aí, a partir dos anos 90, diversos países da União Europeia criaram instrumentos de certificação das características ambientais dos produtos e dos processos produtivos desses produtos, né? Então, nesse período, proliferaram os selos verdes, os ecolabels, né? Que geraram muita discussão, muitas preocupações nos países em desenvolvimento, né? Uma percepção, já naquele momento, de que um novo protecionismo nos países desenvolvidos assumia essa cara de protecionismo verde, né? Por meio desses novos mecanismos, que eram instrumentos voluntários, em princípio, né? Mas que iam além dos atributos do produto, né? Considerando na avaliação processos e métodos de produção, e que geravam impactos negativos, muitas vezes funcionando como barreiras não regulamentadas às exportações dos países desenvolvidos, né? Os exportadores brasileiros de setores produtores de bens de consumo, por exemplo, como têxteis, confecções, calçados, mas também alguns produtos intermediários, como celulose, tiveram que se adaptar a esse tipo de instrumento, né? Então, instrumentos que tinham a ver com comprovação de ausência de trabalho infantil, ou no caso da cadeia de têxteis, com a produção livre de trabalho infantil no algodão, enfim, a celulose, no caso da celulose, os selos relacionados à cadeia florestal. Então, essa é um tipo de agenda que os exportadores brasileiros tiveram que enfrentar já lá desde a década de 90, não é digamos assim, uma novidade na agenda dessas empresas, né? Algumas tiveram dificuldades para cumprir as exigências relacionadas à metodologia do ciclo de vida do produto, porque, claro, os esquemas de certificação exigiam, né, faziam referência não apenas ao produto em si, mas todas as etapas produtivas sob responsabilidade dos fornecedores, ou seja, esses mecanismos de certificação estavam olhando para a produção, a montante do processo produtivo, o que exige uma capacidade de tracking, né, de tracing do processo produtivo, que muitas empresas brasileiras não tinham condições de lidar. Um dos
primeiros padrões a ganharem relevância, no caso Brasil, das exportações brasileiras, foi o FSC, né? O Forest Stewardship Council, que foi criado em 93 por uma coalizão de ONGs e empresas para estabelecer padrões para o desenvolvimento sustentável das empresas e operar em um esquema de certificação. O setor de celulose no Brasil, que sempre foi um setor verticalizado, né, com produção própria de florestas, com empresas de maior porte, não teve muitas dificuldades para cumprir esses requisitos, né? Bom, em outros setores, né, como eu já comentei antes, de empresas menores, né, de setores cuja a estrutura de produção é mais fragmentada, tiveram muito mais dificuldades. Bom, o outro tema, esse tema de padrões voluntários, né, a multiplicação de padrões, o certo limbo regulatório, dominou a agenda da rodada Doha na OMC, né? Um tema que não foi incorporado no processo, no mandato negociador, não foi incorporado, inclusive, porque havia dificuldade de encontrar um nicho para incorporar essa discussão, uma vez que, em princípio, eram padrões voluntários privados. Mas, enfim, essa discussão, essa preocupação dominava a agenda de seminários, a agenda de discussões informais na OMC durante um bom tempo. No início dos anos 2000, aparece com maior relevância a agenda de mudança climática, né, de transição para economia de baixo carbono, e aí aumenta o desafio, porque aí vem também o debate sobre as iniciativas de certificação crescentemente relacionadas a métodos e processos produtivos e afetando, incorporando exigências cada vez mais difíceis para as empresas cumprirem, né, que tem a ver com, por exemplo, mensuração de emissões de carbono, com metodologias novas, enfim, desafios ainda maiores, né? Então, como essas iniciativas são privadas, elas não se sujeitam automaticamente às regras da OMC, não comprometem os países, os governos dos países membros, mas são, né, e vão se tornando um problema cada vez maior para as empresas exportadoras, né? Tem, então, cria-se esse gap regulatório na esfera internacional e, ao mesmo tempo, aumentam os riscos para as empresas exportadoras, né? Quais são os impactos desse tipo de padrão? Você tem, de um lado, problemas relacionados à oferta, né? Gerenciamento das cadeias de valor, reputação da marca, enfim, coisas que têm a ver com a gestão da oferta. E, de outro lado, tem fatores que têm a ver com a demanda, né? Preocupação crescente dos consumidores com saúde, meio ambiente, etc. Os fatores, na verdade, os fatores de demanda, né, vêm dos países desenvolvidos, e mais particularmente da Europa, né, e impõem os custos sobre a oferta, particularmente sobre a oferta dos países em desenvolvimento, né? No caso, quer dizer, o foco inicial dessas preocupações estava nas cadeias produtoras de alimentos, mas elas vão se espalhando para outros setores, né? Um balanço recente realizado, estudos sobre as iniciativas de estabelecimento desses padrões de sustentabilidade, né, aplicados a commodities como soja, café, algodão, açúcar, produtos florestais, conclui que esses padrões vêm crescendo rapidamente no mundo e cobrem, para alguns produtos, como, por exemplo, o café, um percentual significativo da produção mundial
que é comercializada internacionalmente. Os exportadores brasileiros, como a gente mencionou, já participam dessas discussões, e em alguns casos participam, inclusive, se juntam, né, buscam influenciar a criação desses padrões em setores como açúcar, etanol, algodão e soja. A gente tem no Brasil duas experiências, né, bem-sucedidas, com o envolvimento de empresas exportadoras ou produtoras brasileiras na soja, né, como no caso da moratória da soja e na Roundtable Sustainable Soya, e no caso do açúcar com Bom Sul. Não quer dizer, quando eu digo bem-sucedidos, não quer dizer sem custos, né? Com custos muitas vezes elevados, mas, de qualquer maneira, o Brasil foi capaz, os exportadores brasileiros foram capazes de se organizar para participar, de alguma maneira, buscar influenciar esses padrões. Aqui a gente tem só uma taxonomia desses padrões voluntários, né? Tentando estruturar por tipo de esquema de padrão voluntário. Então, a gente tem aqueles que a gente tem participação só do setor privado. Muitas vezes, o setor privado é uma empresa, é uma grande empresa que estabelece padrões de conduta e passa a exigir esses padrões de conduta dos seus fornecedores, né? É o caso, por exemplo, do padrão da Unilever. Em outros casos, a gente tem padrões que são criados por consórcios ou associações de empresas. Por exemplo, a reunião, né, de empresas varejistas, no começo na Europa, né, fundamentalmente esse padrão Global Gap começou como Europe Gap, e depois foi se espalhando, se expandindo para outros países, mas basicamente são empresas varejistas que se juntam e passam a acertar entre si padrões que vão exigir dos seus fornecedores. Em outros casos, a gente tem a sociedade civil participando, aí grandes ONGs buscando impulsionar a adoção desses padrões. Os padrões ganham contornos ambientais, mas também contornos laborais, né? Muita preocupação com trabalho escravo, trabalho infantil, e tem os arranjos que são colaborativos, né? E que aí podem tem atores múltiplos e muitas vezes participação de compradores e vendedores, e aí é o caso, por exemplo, desses esquemas em que algumas empresas brasileiras tiveram participação relevante, como o caso do FSC e também da SOT. Bom, os riscos desse processo avançam à medida que essa é uma dinâmica descentralizada que gera multiplicidade de sistemas afetando muitas vezes o mesmo produto e que não necessariamente convergem entre si. Então, um mesmo produtor, um mesmo exportador tem que lidar com vários esquemas e várias exigências de certificação diferentes, impondo custos não desprezíveis no processo produtivo, né? Por outro lado, quando você tem também, pensando pelo lado da demanda, quando a gente observa uma variedade muito grande de padrões, né, os custos desse processo podem viabilizar a exportação de pequenas empresas exportadoras, né? E, ao mesmo tempo, essa variedade afeta a credibilidade, né, do processo, de todo esse processo de certificação, né? Então, há uma busca, né, de alguma forma, de convergência dos diversos padrões existentes, né? Esse tema tem sido alvo de algumas iniciativas específicas, como a International Social Environment Accreditation and Labeling, mas enfim, é difícil que ele seja abrigado
em alguma instituição multilateral de maneira formal, como seria talvez o desejado, né? Que ele fosse incorporado à agenda da OMC. Esse tema aparece em alguns acordos recentes, como o acordo com a Nova Zelândia. Aparece também como uma menção assim, muito sutil no acordo Mercosul-União Europeia, na área de cooperação, mas, enfim, sem que isso resulte num tratamento que dê maior segurança, digamos assim, jurídica para os exportadores, né? Bom, e aí a gente chega a esse momento mais recente, né, que são as políticas comerciais unilaterais da União Europeia, representadas principalmente pela introdução do CBAM e da legislação anti-desmatamento, né, que aí sim é o Estado, né, são os governos, estabelecendo regras unilaterais e que impactam, né, a agenda de comércio, de política comercial, tanto da Europa quanto dos países em desenvolvimento. E trazem a preocupação de que esse seja um movimento que se espraie para outros mercados relevantes, porque, na verdade, também não é explicitado pela União Europeia o desejo de ver as suas regras sendo exportadas para o resto do mundo. Então, é um processo de regulação que busca, de alguma maneira, proteger o mercado europeu, mas também exportar práticas regulatórias para o resto do mundo, né? O European Green Deal, né, adotado em 2019, pretende ou promete transformar a Europa em 2050 no primeiro continente neutro do ponto de vista de emissões líquidas de gases de efeito estufa. Mas, além disso, o European Green Deal também determina o aumento da ambição da meta de redução de emissões do bloco europeu para 2030, né, levando de 30% a 55%, tendo 1990 como referência. Bom, o CBAM é previsto já no European Green Deal, na introdução do CBAM para compensar os produtores europeus em setores intensivos em emissões pelos custos que esses setores passam a ter quando o esquema de comércio de emissões na Europa vai tendo o seu processo de distribuição de licenças gratuitas reduzidas, né? O número de licenças gratuitas reduzidas e, portanto, o preço da emissão de carbono aumentar, né? Então, para lidar para digamos, reduzir a resistência desses setores a esse processo de descarbonização, a União Europeia decide implementar uma cobrança na fronteira, de modo que os exportadores passam a ter que adquirir licenças de emissão, de modo a equilibrar o jogo, né, com os produtores domésticos. Os setores sujeitos ao pagamento dessas licenças, né, do CBAM, por enquanto, então, são aqueles concentrados, mais concentrados em emissões, não são todos os setores que já estão sujeitos ao ETS europeu, é um conjunto deles, basicamente concentrados e aglomerados de ferro e aço, alumínio, fertilizantes, eletricidade, hidrogênio. O CBAM, de alguma maneira, né, completa o ciclo de quadro regulador, de introdução e consolidação do quadro regulatório que tinha sido iniciado em 2005 com a introdução do esquema de comércio de emissões na Europa, né? Ele entrou em vigência, o CBAM entrou em vigência em 1º de outubro, agora, né, 2023, para um período inicial, que vai até janeiro de 2026. Nessa primeira fase, é uma fase de adaptação, digamos, de treinamento dos exportadores e dos importadores europeus para comprovar as emissões,
e a partir de janeiro de 2026, então, o sistema vai estar completamente operacional e os importadores terão que comprar licença de emissões para lidar com importações de produtos que tenham emissões acima dos limites estabelecidos. As licenças vão ser compradas ao mesmo preço que as vendidas aos produtores domésticos na Europa, mas, como mencionei, os produtores europeus eles vão se beneficiar de licenças gratuitas que vão diminuindo de número, né, em quantidades decrescentes até 2034. Né? Há controvérsias sobre a compatibilidade da legislação com as regras da OMC. Na verdade, desde 2008, 2009, quando essa discussão sobre a possibilidade de introdução de mecanismos de ajuste na fronteira surgiu, já havia essa preocupação com a compatibilidade desses mecanismos com a OMC. Acho que é importante reconhecer que a Europa fez um esforço para tentar desenhar um mecanismo o mais compatível possível, mas os detalhes regulatórios são de tal monta que dificilmente é possível garantir que o processo todo seja compatível com as regras da OMC. Os efeitos sobre as exportações brasileiras vão depender também, não é, dos impactos sobre os concorrentes. Quer dizer, no caso do Brasil, considerando que o CBAM é um mecanismo, por enquanto, europeu, não é, e só atinge esses setores, a nossa principal vulnerabilidade é no setor de ferro e aço. Né? Também alumínio, mas primordialmente ferro e aço. A gente vai ver aqui que, ainda assim, não é um processo, por enquanto, ainda muito preocupante. A preocupação mesmo se dará se esse processo se espalha para outros mercados desenvolvidos, particularmente Estados Unidos e Japão. Já há consultas públicas, né, realizadas para a introdução do CBAM no Reino Unido e no Canadá. E há discussões em outros países, Austrália, etc. Bom, como falei, para o Brasil, a preocupação maior parece ser com os riscos sistêmicos sobre o comércio, sobre o regime de comércio internacional desse tipo de mecanismo. Né? Por enquanto, se a gente pega os dados, considerando os dados de 2022, pouco mais de 3 bilhões de dólares das exportações brasileiras seriam afetadas. Né? Se a gente considera um período, para não pegar um ano só, uma média das exportações de produtos atingidos pelo CBAM, exportações brasileiras atingidas pelo CBAM para o mundo, isso representaria quase 6% do total. A União Europeia foi destino de 0,6% do total das exportações brasileiras. E, portanto, e aí a gente vem para os setores. Ferro e aço representam 92% dessas exportações, o alumínio só 3%. Né? quase 11% das exportações de ferro e aço do Brasil vão para a União Europeia e 5,2% das exportações de alumínio vão para a União Europeia. Como eu falei, o risco maior é de disseminação para outras jurisdições, porque os Estados Unidos, por exemplo, absorvem metade das exportações brasileiras dos setores de ferro e aço, basicamente capítulo 72 e capítulo 73. Né? E o Japão absorve 30% das exportações de alumínio. Então, aí a coisa ficaria um pouco mais complicada. Eu não vou me deter aqui nesse gráfico, mas é apenas para ilustrar o destino das exportações desses produtos, que são produtos mais sensíveis a esses mecanismos, da maneira como eles estão desenhados hoje. Quer dizer que não venham aumentar a participação. Aqui só um exercício que parece
é interessante, porque, na verdade, assim, a discussão sobre o impacto da competitividade, né, o impacto nas exportações brasileiras desses produtos, depende também de como será o impacto desses produtos nos nossos principais, desses produtos, não, dessas regulações nos nossos principais concorrentes, né? Se os nossos concorrentes tiverem produção mais suja do que a gente, enfim, pode não ser tão ruim, mas por isso a gente tem que olhar um pouco as características dos concorrentes. No caso de ferro e aço, para o mercado europeu, os nossos principais concorrentes são Rússia, China, Turquia, Canadá e Reino Unido. No caso do alumínio, nossos concorrentes são Noruega, China, Turquia. E aí tem um exercício que foi desenvolvido pelo Banco Mundial, que calcula o índice de exposição relativa ao CBAM para esses setores, né? Combinando a exposição ao mercado europeu, né? Quão relevante é o mercado europeu para as exportações desses países, com a intensidade relativa de emissões da produção desses países comparada com as emissões na Europa. E aí a gente tem aqui, então, um quadro que mostra quais os países teriam um grau maior de exposição, né? E a gente vê até que esse indicador pode ser negativo, porque se a produção num determinado país for mais limpa, né, do que a europeia, aí o indicador passa a ser negativo. Enfim, é só uma ilustração, a gente não precisa se deter aqui, mas é um pouco para mostrar que a gente precisa aprofundar os estudos técnicos em relação a isso, porque não dá para tirar conclusões muito rápidas, e também me parece que é preciso aumentar o envolvimento dos setores, né, na discussão técnica desses produtos para buscar influenciar, de alguma maneira, a modelagem da regulação nos países que estão buscando adotá-las. O processo europeu já está avançado, também não quer dizer que não possa se buscar alterar alguma coisa. A CNI foi bastante ativa, respondendo às consultas públicas da Comissão Europeia, mas também do Reino Unido e do Canadá. A gente encontra nos sites oficiais os documentos da CNI, mas me parece que ainda assim a gente tem que mastigar um pouco mais essa regulação e pensar nos impactos. Por exemplo, o fato de que para o setor de ferro e aço, a metodologia de cálculo do CBAM, das emissões, não incorpore escopo 2, né, que beneficiaria, de alguma maneira, o Brasil, porque tem a ver com a matriz elétrica, isso enfim, isso é prejudicial para o Brasil. Então, coisas desse tipo, que tem a ver mais com as metodologias de cálculo, o desenho da regulação, precisam passar pelo escrutínio dos exportadores brasileiros, que vão ter dificuldade de entender a regulação, porque são regulações enormes, né? Páginas e páginas, sistemas de equação também super complexos, referências à equação 52 da página tal, enfim, não é um trabalho fácil, mas é um trabalho necessário. Bom, o segundo vetor é a regulação anti-desmatamento, né? A Comunidade Europeia divulgou, a Comissão Europeia divulgou em novembro de 21 a proposta de regulação sobre a importação de commodities possivelmente sujeitas ou associadas ao desmatamento e à degradação das florestas, com essa lista de produtos cobertos pela regulação, que inclui não só os produtos primários, mas alguns derivados, né? E aí, quer dizer, afetando não só a agricultura primária, mas também a manufatura, né?
Em boa medida, são produtos originários de países em desenvolvimento, né, que estão sujeitos, são vulneráveis a esse tipo de barreira colocada. É uma regulação que condiciona o acesso dos produtos importados ao atendimento de três requisitos fundamentais. Não podem estar associados a desmatamento, então a gente está falando de desmatamento zero, né? A produção deve ter respeitado a legislação do país de origem, e os produtos devem ter sido objetos de um procedimento de due diligence por parte dos importadores. Então, são os importadores os responsáveis pela due diligence. O cumprimento da legislação do país é um requisito, né? Como nos acordos preferenciais de comércio, que, em geral, remetem ao cumprimento da legislação nacional. O problema aqui é que, além de ser unilateral, essa regulação vai além das exigências das regulações nacionais para definir, né, a obrigação de desmatamento zero para que o produto possa entrar no mercado. Então, essa é uma exigência que independe se a regulação nacional exige desmatamento zero ou permite algum tipo de desmatamento, né, como é o caso do Brasil. Então, é uma extrapolação aí, desse processo. Antes do produtor entrar no mercado europeu, como eu falei, o importador é o responsável pelo processo de due diligence, e, portanto, o importador vai ter que avaliar o risco, né, de importar o produto, caso haja suspeita de desmatamento. Portanto, caberá ao importador discriminar também entre os fornecedores, o que gera riscos adicionais se o importador não estiver disposto, né, a bancar os custos do processo de avaliação, né, possivelmente vai escolher, pode discriminar entre produtores. A classificação de risco pode estar sujeita a um sistema de benchmarking que a própria Europa determina, classificando os países em três níveis, né? Alto risco, risco médio e risco baixo, o que também terá impacto sobre os custos e preços de exportação desses produtos, né? E aqui tem, então, os critérios que serão considerados na classificação de risco país. Eu vou avançar um pouquinho aqui, porque já passei muito, estou quase chegando no limite de tempo. Bom, as duas aplicações, as duas regulações dão margem a uma série de dúvidas, né? Há questões de operacionalização muito complexas, certamente aumentam muito os custos de compliance, e geram muita incerteza, porque as regulações são apresentadas com o seu arcabouço geral, mas elas exigem muitas regulações infralegais, né, que vão vir muita regulamentação que vem a posteriori, né, e que certamente também vão estar sujeitas a própria alterações em função da própria experiência com a sua implementação, porque a mim, pelo menos, me parece que, à medida que a regulação for sendo implementada, os agentes, tanto os importadores quanto os exportadores, vão ter que lidar, vão identificar onde é que estão os problemas com essas metodologias, né? A União Europeia já publicou a regulação de implementação, que, como eu disse, é um texto bastante complexo, detalhado. No caso do Brasil, como é que esse processo vem sendo percebido, né? Primeiro, assim, o Brasil tratou de manter ao longo do tempo os temas ambientais e climáticos distantes da sua agenda comercial, né?
Eu me lembro, lá quando a gente estava acompanhando, acho que poucos aqui participaram desse processo, mas certamente alguns é, estiveram lá nas discussões na época da ALCA, né, da negociação da ALCA, como também do lançamento da rodada Doha, e se discutia que alguns poucos setores no Brasil tinham essa percepção de que talvez não fosse uma má ideia incorporar as agendas ambiental e laboral no mandato negociador. Na ALCA havia discussão de criar grupos de negociação de comércio e desenvolvimento sustentável, mas, em geral, o governo brasileiro sempre refutou essa possibilidade e dominava no meio empresarial a visão de que isso seria um risco para o Brasil, para a produção brasileira. Isso daria margem ao avanço do protecionismo verde e a gente, de alguma maneira, o Brasil se manteve à margem desse processo, porque também, até hoje, não firmou nenhum acordo que, de fato, incorpore esses temas na agenda do texto. O fato de que o acordo entre Mercosul e União Europeia tenha trazido incorporado o capítulo de comércio e desenvolvimento sustentável foi uma novidade, uma novidade curiosa, né? Porque o acordo foi anunciado ao final do primeiro semestre do governo Bolsonaro, quando justamente o Brasil passava a ser alvo de questionamentos maiores sobre tratamento ambiental, né, sobre sua política ambiental. Mas me parece que o fato desse acordo ter trazido, né, o texto do acordo incorporar um capítulo de comércio e desenvolvimento sustentável, trouxe para o debate público no Brasil esse tema, que até então era muito restrito a poucos atores do setor empresarial envolvidos com o tema. A gente viu uma proliferação de seminários, discussões, workshops, mesas redondas, documentos de posição sobre esse tema que até então estava escondido lá embaixo. Me parece que esse movimento europeu, com as suas regulações unilaterais, relacionadas ao Sudã e à legislação de desmatamento, traz de volta, ou adiciona a essas preocupações novas preocupações adicionais e tem uma forte percepção de que se trata de protecionismo verde, né? Isso é uma visão, quer dizer, a reação governamental, pelo menos no Brasil, é uma reação muito voltada para o questionamento da legalidade dessas regulações e da compatibilidade dessas regulações com os sistemas de comércio de modo geral, né? Houve pouco ou nenhuma reação até agora buscando contribuir para a preparação das empresas para lidar com essa realidade, que é uma realidade que veio para ficar, e que, enfim, terá que ser enfrentada de alguma maneira, né? Então, agora, nesse processo, nesse período recente, a gente assiste a uma nova transição nesse mundo aí da regulação de comércio e meio ambiente, que tem a ver com a passagem dos esquemas voluntários aos esquemas mandatórios, né? Enfim, ainda mais concentrados, esses esquemas estão mais concentrados em determinados setores, mas tudo indica que a abrangência desse mecanismo vai se espraiar, né? A experiência mostra que os impactos dessas evoluções tendem a ser heterogêneos, e aí, quando eu digo experiências, são as experiências com os esquemas voluntários, né? Porque é essa experiência que existe até agora. E eles são heterogêneos porque depende do tamanho das empresas, as grandes empresas
conseguem lidar melhor com isso do que as pequenas, né? Da sua capacidade de rastrear a cadeia de produção jusante, né? E aí depende, quanto mais integrada a produção, mais fácil. Da importância das exportações para o faturamento da empresa, né, para a sua estratégia de crescimento, quer dizer, empresas cujas exportações representam um percentual pequeno do faturamento, possivelmente não vão se mover muito, e da relevância daquele mercado onde as regras estritas estão vigentes para suas exportações, o que também pode levar a uma busca de mercados alternativos, né? Quer dizer, a gente vê claramente o que aconteceu com o agro brasileiro em relação ao mercado europeu. O mercado europeu tinha uma importância muito grande para diversos setores do agro. A emergência da Ásia permitiu que esses setores buscassem novos mercados. Ao mesmo tempo, a permanência do protecionismo europeu, né, as dificuldades na negociação com o acordo Mercosul-União Europeia, foram gerando uma certa perda de interesse do mercado europeu para o setor do agronegócio. Não quer dizer que não haja interesse nenhum, mas quer dizer que a gente observa claramente a redução do peso, por exemplo, da negociação do acordo Mercosul-União Europeia na agenda de interesses do agro no Brasil, né? Então, mais preocupados com a discussão de problemas sanitários e fitossanitários na Ásia, com conquista de mercados no Oriente Médio, enfim, novos mercados e mercados em crescimento. Então, aqui a gente tem uma combinação de questões que são diferentes. Então, em qualquer caso, a gente vai ter aí um ambiente externo mais exigente. Eu ainda tenho aqui uma sessão sobre exportações de produtos da bioeconomia na Amazônia, mas eu não sei, Nathalie, se você prefere que eu pule para as conclusões, porque já tem cerca de 60 minutos a apresentação. O que você acha melhor? Como não tivemos nenhuma pergunta ainda, se for rápida essa sessão, eu acho interessante, se você Tá quiser bom, explorar. tá bom. Então, vou continuar aqui. Essa discussão, não é, da relevância ou da perda de oportunidades que o Brasil vem tendo no mercado mundial de produtos da bioeconomia ganhou espaço nos últimos anos, particularmente quando se pensa em soluções para o desenvolvimento sustentável, a preservação da Amazônia. Houve uma série de trabalhos aí de instituições variadas sobre bioeconomia, o que é bioeconomia, como se pode promover a bioeconomia no Brasil, e a bioeconomia, como é possível aproveitar a renda gerada pela bioeconomia para promover o desenvolvimento sustentável da Amazônia, né? Preservação da floresta e etc. Bom, um desses estudos foi promovido pelo consórcio Amazônia 2030, produzido pelo Saulo Kozlowski, em 2020, estimou que há um mercado de 177 bilhões de dólares, de mercado internacional, 177 bilhões de dólares para produtos agroflorestais compatíveis com a floresta, não é? Assim, produtos que poderiam ser considerados da bioeconomia. Esses produtos foram escolhidos pelo consórcio, incluindo ONGs ambientais, etc., listaram lá um conjunto de produtos. Então, chegaram à conclusão que, para esses produtos, o mercado internacional é bastante relevante e que as exportações da Amazônia representariam menos de 0,2% desse total, né? E, por outro lado, ele chamava a atenção também que os principais concorrentes do Brasil nesses mercados são países
de menor desenvolvimento relativo, pelo menos menos desenvolvidos que o Brasil, como o Peru, Bolívia, Vietnã, Costa do Marfim, né? Isso gerou uma certa comoção, né? Como é que o Brasil não está aproveitando esse tipo de oportunidade? Nós, aqui no Sindes, a partir desse estudo elaborado pelo Kozlovski, fomos tentar entender as causas para esses resultados tão fracos, tão incipientes das exportações brasileiras dos produtos da Amazônia. E aí a gente buscou mapear as características do mercado internacional desses produtos, de um lado, as características da demanda, e, por outro lado, as características da oferta brasileira. E, no caso da oferta, nós fizemos entrevistas com associações de produtores, com ONGs locais, com as federações de indústria dos estados da Amazônia Legal. Enfim, a gente procurou mapear os atores envolvidos na oferta e olhar para características da demanda. E aí a gente chega à conclusão que esses produtos, eles são produtos que têm mercados com uma variedade muito grande de tamanhos, de um lado, e de dinamismo dos mercados de outro. Quer dizer, para alguns produtos, o mercado é grande, de fato, em termos de valor, mas não necessariamente são mercados dinâmicos, alguns deles estão até em processo de redução, né? Outros mercados são muito pequenos, mas tem dinamismo grande, então é muito variável. A gente está falando aí de coisas como pimenta, é, castanha, açaí, pescados, né? Tipos de peixes diferentes, algumas frutas ou sucos de frutas de frutos locais, enfim. Então, tem várias coisas diferentes, inclusive, muitas vezes é difícil a gente avaliar de fato o tamanho de mercado, porque a gente está falando de produtos que não têm uma abertura no sistema harmonizado suficiente para que a gente possa identificar aquele produto específico. Então, você vai estar tratando de suco de frutas, incluindo sucos de frutas que não tem nada a ver com os produtos que a gente quer olhar quando a gente olha o mercado internacional, né, e a demanda internacional. De qualquer maneira, dá para tirar algumas conclusões. Os principais mercados consumidores são os países desenvolvidos, né? Basicamente Estados Unidos e União Europeia. O Brasil está mal posicionado entre os concorrentes, mas, na maior parte dos casos, os concorrentes têm acesso privilegiado a esses mercados, porque são beneficiados pelos mecanismos, pelo Sistema Geral de Preferências, né? E o Brasil não tem mais acesso, ou são beneficiados por acordos preferenciais de comércio. O Brasil também não tem nem com os Estados Unidos, nem com a Europa, mas o Peru, por exemplo, tem, né? O Peru tem acordos de livre comércio com os dois mercados mais importantes. As normas sanitárias tendem a ser as barreiras mais relevantes do que as tarifas, né? Porque, enfim, são exigências, as normas sanitárias são exigências que, se não são cumpridas, representam uma barreira completa, né? Não há preço que possa ser ajustado, porque se a gente não cumpre determinadas barreiras, determinadas normas sanitárias, isso é definitivo. É o caso, por exemplo, das nossas exportações de castanha do Pará para o mercado europeu. A gente não cumpre as exigências europeias e, portanto, as nossas exportações foram inviabilizadas. E há uma variedade de normas nos mercados diferentes que dificultam a compliance, considerando que os nossos produtores aqui no Brasil têm tamanho pequeno. Sobre a oferta brasileira, a maior parte desses produtos é fruto do extrativismo e não de uma produção estruturada como negócio. A gente vê, são cooperativas de catadores, enfim, esquemas de produção
bastante pouco profissionalizados, né? De alguma maneira. A escala de exportações muito pequenas, dos 30 produtos considerados, só 8 produtos tiveram exportações anuais superiores a US$ 1 milhão de dólares no triênio 2018-2020, que é pouca coisa, né? As receitas anuais são marcadas por forte instabilidade. A gente vê, assim, no ano exportou, no ano seguinte não exportou nada, muita instabilidade. Por outro lado, a gente vê, isso aqui nesse gráfico aqui, a gente tem a evolução entre 2010 e 2020 das exportações dos 10 principais produtos exportados pela Amazônia, e os 10 principais produtos exportados pelos estados da Amazônia não são os produtos da bioeconomia, não são os produtos compatíveis com a floresta, né? A gente está falando aqui de carne, soja, e etc., que, de um lado, crescem de forma expressiva, aqui, particularmente na segunda metade da década passada, e os produtos florestais, que até crescem na primeira metade da década e decrescem daí em diante. Então, e também a gente tem aqui no eixo da direita, do lado direito do gráfico, os valores das exportações dos principais produtos exportados, no eixo esquerdo, os valores dos principais produtos florestais. A gente vê também uma diferença abismal em termos de valor, né? Dimensão. As dificuldades, as principais dificuldades relacionadas à dimensão doméstica têm a ver com a capacidade até de constituir uma oferta exportadora. Quer dizer, todo o custo de buscar o mercado externo, de conquistar um cliente, só faz sentido se a gente tem uma capacidade de oferta em condições quantitativas e qualitativas compatíveis com a demanda. E nas entrevistas com as associações, as cooperativas, etc., ficou claro para a gente que essa é uma dimensão importante. Quer dizer, a gente precisa ter, talvez, empresas que sejam tradings ou empresas que estejam em algum nível de processamento, como até existe, por exemplo, a Natura ou a Beraca, que fazem um pouco esse papel aí de organizar os produtores e de intermediários para levar esses produtos ao mercado internacional. De qualquer maneira, organizar a produção é um problema. E o segundo problema é a dimensão espacial, né? Para a gente entrevistar o coordenador da cooperativa, a gente tinha que marcar uma hora no dia de semana que essa pessoa pudesse se deslocar até um lugar onde houvesse uma rede de telecomunicações funcionando. Então, é difícil mesmo, é difícil tanto do ponto de vista da estrutura de comunicação como da infraestrutura para escoamento da produção. Enfim, e as políticas de apoio são praticamente inexistentes, né? Isso passa pela inclusão dessa agenda nas prioridades das agendas de políticas nos níveis federal, estadual e municipal na Amazônia Legal, né? Precisa de bens públicos, precisa da infraestrutura, de comunicações, precisa de instrumentos, talvez precise da mobilização de instrumentos. A gente tem subsídios gigantescos, por exemplo, a Zona Franca de Manaus, mas onde é que estão os instrumentos de apoio para o desenvolvimento das exportações de produtos da bioeconomia? A gente observou nos últimos tempos uma certa movimentação, por exemplo, da Apex, né, instituindo um escritório em Belém, buscando alguma coordenação de programas específicos para a região. Existe o programa coordenado pelo BID, que também busca facilitar, criar plataformas onde essas iniciativas possam se plugar, mas tudo isso é muito recente e ainda pouco expressivo do ponto de vista dos recursos disponíveis, né? Bom, então, para concluir, talvez chamar atenção para algumas questões mais relevantes. Em primeiro lugar, o Brasil
sempre foi um sério candidato a ser alvo de medidas que estão aí nessa conexão entre meio ambiente e comércio, né? A pauta brasileira sempre foi dominada por produtos sensíveis, mesmo no caso das manufaturas, a participação do setor siderúrgico, do setor de aço, enfim, são setores, bom, e a tendência é que sejam incorporados outros setores que também, onde o Brasil tem alguma possibilidade, mas estão intensivos em emissões de gás, então somos um candidato, um forte candidato a ser impactado por esse tipo de medida, né? A tendência é que o uso de instrumentos mandatórios com impactos ambientais se dissemine, né? O Brasil enfrenta nesse momento essa discussão nas disposições relativas a comércio e meio ambiente do acordo com a União Europeia, que a gente não sabe se algum dia vai chegar a entrar em vigência, mas, de qualquer maneira, tivemos muito contato com essa discussão recentemente, e agora com as regulações unilaterais do Bloco Europeu. De todo modo, a gente sabe que isso não é uma moda, que isso é uma tendência que veio para ficar, tampouco é apenas protecionismo, embora possa haver, certamente haverá algum grau de protecionismo nesse processo, mas a gente não pode computar apenas isso, tratar isso como protecionismo. É importante que os atores públicos e as empresas se capacitem para enfrentar esses desafios, né? Mas também, eventualmente, identificar onde é que estão as oportunidades para o Brasil com esse cenário. Talvez haja oportunidades para o Brasil se a gente avaliar, né, estudar as características dos nossos concorrentes no mercado internacional e como a gente pode adaptar a produção, né, a tecnologia de produção para lidar com esses desafios. Portanto, assim, há riscos e há oportunidades, né? No caso, por exemplo, das exportações do agro, se a gente consegue lidar com a questão do desmatamento, eventualmente a gente consegue aproveitar essa transição verde e ganhar espaço no comércio internacional. É isso, muito obrigada e desculpe ter passado do tempo. Excelente, Sandra. Obrigada pela apresentação tão completa que faz essa retomada histórica até chegar no tema da Amazônia, que é o tema do momento. Agora nós vamos ter os comentários do professor Humberto Celli, que é professor titular de Direito Internacional da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP, da qual também foi diretor, e é especializado em Direito do Comércio Internacional, com ênfase no Direito do OMC e no Direito da Integração Econômica. Foi coordenador do Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina, o PROLAN, da USP. Foi observador acadêmico das negociações sobre o comércio de serviços no OMC, como convidado da missão do Brasil no OMC em Genebra, e também foi integrante da lista de panelistas do Brasil junto ao OMC. Atualmente, é membro do International Experts Group do Forum on Trade, Environment and ODS SDGs, conhecido também como TESS, em Genebra. Também é consultor e parecerista. Humberto, professor, você tem a palavra. Muito obrigado. Meu bom dia a todas e todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o honroso convite que me foi feito pelo BID e tal, para participar desse painel, e também manifestar a minha satisfação em participar com a professora Sandra Rios. Como ela disse, há muito tempo que não nos vimos, né? Então, um grande prazer, né? E dizer que todos os trabalhos que a Sandra produz e o Síndices também produz são irretocáveis, não é? São pesquisas muito bem feitas, muito conduzidas, muito bem conduzidas. Então, ela, enfim, facilitou grandemente aqui a minha
a minha tarefa, né, de comentar um trabalho assim tão bem feito, né? E eu, na verdade, eu diria que não tenho nenhuma discordância com ela, apenas eu gostaria. E ela falou, assim, e isso mostra a capacidade, né, da Sandra, ela falou sobre temas da esfera jurídica, né, cobriu com muita propriedade a questão do CBAM, a questão da lei antidesmatamento, e eu queria, então, me concentrar um pouco sobre no que tange esses aspectos, né? Então, eu vou ver aqui se consigo, eu não sou muito bom para essas coisas. Isso. Olha, a Sandra já falou muito bem, né, sobre o Green Deal da União Europeia, né, e teve uma ênfase importante no CBAM, não é? Então, que é o mecanismo de ajuste de carbono na fronteira, não é? Foi publicado esse regulamento da União Europeia em 16 de maio de 2023, e ela também falou sobre o regulamento da União Europeia de 9 de junho de 2023, que proíbe a comercialização, importação, exportação de determinados produtos derivados das áreas de desmatamento e ou degradação ambiental nos países do bloco, também conhecido como Lei Antidesmatamento. Ela também falou sobre o objetivo de gerar as emissões de gases de efeito estufa nos países da União Europeia até 2050. Então, eu queria deixar muito claro que vejo esses objetivos como nobres. Evidentemente, hoje é difícil, né, não ser um apoiador de medidas que visem, né, a combater os efeitos da mudança climática. Então, quando se lê tanto o CBAM quanto a lei de desmatamento, se vê todo um esforço, né, a justificar o que eles estão fazendo em termos de transição energética para uma economia de baixo carbono, né? Então, o CBAM, como bem mostrou a Sandra, estabelece regras para importações de mercadorias com o objetivo de equiparar o tratamento dos produtos fabricados na União Europeia aos países com políticas ambientais menos rígidas, como o Brasil, né? E a União Europeia, como disse bem a Sandra também, determinou que apenas as seguintes indústrias intensivas de energia estão sujeitas ao CBAM. No nosso caso, saber cimento, ferro, aço, alumínio, fertilizantes, eletricidade e hidrogênio, e progressivamente outras indústrias poderão ser incluídas nessa lista, né? Então, o que nos afeta diretamente, como ela bem mencionou, o cimento, desculpe, o ferro e o aço, né? Se pudermos prosseguir, Nathalie, o próximo slide, né? Então, aqui há toda uma menção a datas, às quais ela também se referiu. A partir de 2026, será necessário adquirir certificados em uma plataforma estabelecida pelos países da UE, né? E os preços desses certificados serão baseados no fechamento médio semanal das negociações das licenças. São o preço médio semanal do leilão de permissões. Pronto. E os importadores também deverão, e eu estava dizendo sobre as emissões de preços, as Emissions Trade System, né? E os importadores também deverão declarar anualmente a quantidade de bens importados no ano anterior e as emissões incorporadas a eles, além de entregar o número correspondente de certificados. Como eles deverão fazer isso, ainda não está claro, embora já estejam tentando regular isso, e, como bem disse a Sandra, por meio de legislação infralegal, né? Mas o funcionamento desse sistema e as regras para o cálculo de carbono em produtos com emissão indireta, por exemplo,
relacionadas às emissões produzidas para eletricidade consumida na produção em determinado bem, por exemplo, serão definidas. Então, é algo que serão definidas pela União Europeia. Então, diante desse cenário, e a Sandra teve o cuidado, não é, de levantar a questão da incompatibilidade, não é, do CBAM e também da lei de antidesmatamento com as regras do comércio internacional. Então, com isso aqui, isso já me permite dizer que é provável, mais do que plausível, que um ou mais países entendam que seus produtos estão recebendo um tratamento menos favorável que produtos similares da União Europeia ou de quaisquer outros membros do OMC. E, com isso, vocês têm visto muitos países se insurgirem contra o CBAM e também contra a lei antidesmatamento, e nós temos um caso já atual na OMC, que é a China, exatamente propondo, questionando a legalidade dessas medidas da União Europeia. Podemos seguir, Natália? Então, aí vem o regulamento anti-desmatamento, como a Sandra também mencionou, e não apenas poderão ingressar livremente nos países do bloco europeu produtos originários de terras que não tenham sido desmatadas após 31 de dezembro de 2020. E alguns produtos foram incluídos, nessa lei ou regulamento, se forem originários de áreas de desmatamento, terão seu ingresso proibido na União Europeia, óleo de palma, madeira, café, cacau, carne bovina, borracha e soda, bem como produtos fabricados com essas commodities. E essa lista deverá ser revisada e atualizada regularmente, levando em consideração novos dados e mudanças nos padrões de desmatamento. Podemos seguir, Natália? E aí, como disse a Sandra também, há o estabelecimento de um sistema de benchmarking para cada país que deverá dar tratamentos, vejam, diferentes aos países, de acordo com critérios estabelecidos unilateralmente. E aí eu quero enfatizar essa palavra. A Comissão Europeia determinará o nível de risco dos países. E a Sandra já falou sobre isso, alto, médio ou baixo, em razão do grau de desmatamento e degradação florestal, da expansão do uso de terras nas principais commodities e das tendências observadas com base nos dados disponíveis, alertas de ONGs e outras fontes. Então, existem dois requisitos fundamentais no comércio internacional. Concessões de acesso ao mercado, que são estabilidade e previsibilidade. Isso é fundamental. O pessoal da CNI que está nos vendo sabe muito bem disso. Então, concessões de acesso a mercados negociados na OMC são protegidas por várias disposições, inclusive o princípio da não discriminação. Esse é um princípio básico, que vem do GATT, incorporado à OMC, significa que não podem os países aplicar medidas diferentes a produtos similares de diferentes origens, nem discriminar entre produtos similares internos e produtos importados. Então, nós já temos um problema aqui. Trata-se claramente de uma violação do princípio da não discriminação, do sistema GATT/OMC. Então, primeiro foco, e isso, evidentemente, não condiz com dois pilares do comércio internacional, que são a estabilidade e previsibilidade. Se a gente puder prosseguir, Natália.
Podemos? Então, como eu dizia, não discriminação é um princípio fundamental do OMC, que permeia vários de seus acordos. Tem o GATT 94, um pouquinho antes, né? Só queria o slide anterior, que passou o anterior. Então, aqui, no acordo constitutivo do OMC, a questão da discriminação, um dos principais meios para a contribuição dos objetivos do OMC. Né? Não, estava certo. É o próximo. É o próximo, Nathalie. Está me ouvindo? É o próximo. Nathalie? Então, vamos aqui, vamos com esse mesmo. Então, a não discriminação, né, é o Most Favored Nation, a cláusula de nação mais favorecida, que é o artigo 1º do GATT. Né? E o outro princípio, que é um desdobramento da não discriminação, é o princípio do tratamento nacional, que está consubstanciado no artigo 3º do GATT, né? Que é parte integrante da normativa da regulatória da OMC. Né? Então, principalmente os artigos 3.1, aplicação de impostos e taxas, 3.4, regulações, restrições e exigências, e ainda nós temos esses princípios relacionados nos regulamentos técnicos que estão no Acordo de Barreiras Técnicas. Então, se a gente pegar o artigo 3.1, qualquer tarifa, taxa ou outros encargos cobrados de um produto importado e não cobrado de um produto similar nacional, constituirão uma violação. Artigo 4, artigo 3.4, implica verificar se um regulamento, regra, implica um tratamento menos favorável ao produto importado. O artigo 2.1 do Acordo de Barreiras Técnicas, né, tem a mesma linguagem, né, um tratamento não menos favorável. Mas o órgão de apelação já requereu que os painéis analisassem se o impacto prejudicial sobre importações deriva exclusivamente de uma distinção regulatória legítima, em vez de refletir discriminação contra o grupo de produtos importados. Então, aqui, como eu tinha dito, há a plausibilidade, a possibilidade de, em primeiro lugar, esse princípio ser questionado. E quando a gente vai ver o princípio da discriminação, onde ele está consubstanciado, né, na cláusula de nação mais favorecida, no tratamento nacional, e também no acordo de barreiras técnicas. Ou então, isso já permite uma conclusão, né, de que realmente o Green Deal, né, o CBAM e a lei anti-desmatamento violam esses princípios da OMC. Isso é uma primeira constatação. Podemos seguir, Nathalie? Então, no regulamento anti-desmatamento e no CBAM, diferenças percebidas no tratamento, por exemplo, por meio de ônus administrativos dos países considerados de alto risco, né? Considerados por eles de alto risco. E no regulamento anti-desmatamento, aqueles que tentam ser reconhecidos por terem padrões de mitigação de gases de efeito estufa equivalentes sobre o CBAM. E isso pode levar, como já levou no caso da China, né, a questionamentos com base na cláusula de nação mais favorecida e no tratamento nacional. Né? E tem a outra possibilidade de questionamento, com base no artigo 2.2 do Acordo de Barreiras Técnicas, e que os membros devem assegurar que os regulamentos técnicos, que não se confundem com os padrões voluntários, né, a que se referiu muito pertinentemente a Sandra, né,
Então, eles devem assegurar que os regulamentos técnicos não sejam preparados, adotados ou aplicados com um objetivo ou com o efeito de criar obstáculos desnecessários ao comércio internacional. Para esse propósito, os regulamentos técnicos, né, não devem ser mais restritivos comercialmente que o necessário para preencher um objetivo legítimo, levando em consideração o cumprimento, o não cumprimento disso, o que pode criar, o que pode gerar. Então, são questionamentos importantes, né, para aspectos do CBAM e do regulamento antidesmatamento, que podem ser, né, o que nós vemos no CBAM e no regulamento antidesmatamento, podem ser considerados regulamentos técnicos em vista de seu ambicioso escopo e natureza complicada de medidas. Então, como a Sandra bem falou, quer dizer, nós passamos de uma fase em que havia padrões privados, não é? E aí ela colocou muito bem como as empresas, ao longo dos anos, e as empresas brasileiras, inclusive, foram tentando se adaptar a esses padrões privados, mas nós tivemos a transformação disso com padrões obrigatórios, um regulamento técnico, né, do Acordo de Barreiras Técnicas. Então, nós temos aqui o questionamento, né, do princípio da não discriminação, que é básico no comércio internacional, e temos também o questionamento em face do CBAM, né, em face do artigo 2.2 do Acordo de Barreiras Técnicas. Então, nós temos aí, eu vou mostrar na sequência, por favor, Nathalie, né, exceções do GATT 24. Uma medida inconsistente com o GATT relacionada à mudança climática pode ser, em princípio, justificada, se tal medida for necessária para proteger, dentre outros, a vida humana, animal, vegetal ou a saúde. É o clássico artigo 20, a linha B do GATT, ou relativa à conservação de recursos naturais exauríveis. Nesse caso, não é, da lei, do regulamento antidesmatamento, é difícil comprovar que essa seja uma medida necessária, né? Se o objetivo final do CBAM é diminuir emissões de gases de efeito estufa, a União Europeia teria que utilizar argumentos muito técnicos para um painel acerca da extensão da redução global do carbono, o que irá requerer um grau de estimativa. Teria de enfrentar o argumento de ser algo que visa proteger, de fato, o meio ambiente. Isso nem no CBAM, nem, embora, né, eles tenham tentado muito inteligentemente dizer que não há violações, né? Inclusive, em face do artigo 20 do BGATT, artigo B do GATT, é preciso comprovar isso. E eu, enfim, não tenho uma bola de cristal, mas dificilmente isso, né, passaria pelo crivo do painel. Não temos mais órgão de apelação, infelizmente, da OMC. Podemos seguir, Natália? Então, tem um outro aspecto, né, que é a questão da extraterritorialidade. Quanto o CBAM e o regulamento de desmatamento são, em sua aparência, neutros, aplicando-se a produtos internos e importados, o objetivo final dele é global. Então, ele se aplica a produtos internos, mas o objetivo é global. Não seria complicado acusar a União Europeia de tentar impor política de produção além de suas fronteiras. A extraterritorialidade foi levantada no contexto do artigo 20, mas não há definição quanto à sua aceitação em contextos, por exemplo, do artigo 20G, que trata de recursos naturais exauríveis. Então, quer dizer,
dizer que tem uma aparência de neutralidade, se aplica a produtos internos exportados, mas o objetivo é global e aí entra o componente da extraterritorialidade, né? Então, de novo, se a gente pegar o caput, né, do artigo 20, a medida não pode constituir medida injustificável ou arbitrária. Isso também poderia ser questionado, né? Se a gente puder seguir, Natália, né? Então, um outro aspecto para o qual eu quero chamar a atenção, eu vou falar mais especificamente sobre ele daqui a pouco, é que nós temos os acordos regionais de comércio, né? E a Sandra tocou muito bem, né? Então, tem aqui uma pesquisa do London School of Economics que comparou 8 diferentes abordagens de comércio e sustentabilidade, né? E meio ambiente e questões trabalhistas. Então, são assuntos que estão sendo incluídos, né, nos acordos regionais de comércio, tanto que, no caso da União Europeia e Mercosul e União Europeia, quer dizer, a side letter e protocolos adicionais para tornar mais eficaz o cumprimento de acordos internacionais também foi incluído e não aceito pelo atual governo brasileiro, né? Agora, para encaminhar o próximo, um outro princípio que é fundamental, que é o princípio da responsabilidade comum e diferenciada, né? O princípio da responsabilidade comum e diferenciada, ele está, ele foi primeiramente consolidado na Conferência do Rio, a Conferência Climática do Rio, em 92. E aí os acordos que se seguiram posteriormente também ratificaram a sua importância, e finalmente no Acordo de Paris, de 2015, que é o acordo que está em vigor hoje, que fala muito claramente sobre a necessidade, não é? A responsabilidade é comum e diferenciada, não é? De acordo com as capacidades dos países. Então, na verdade, quando você estipula, e como eu disse antes, né, dispositivos legais que têm aplicação global, você está violando claramente tanto a Conferência Climática do Rio de 92, quanto o Acordo de Paris, né? Então, é muito curioso quando esse protocolo, no próprio corpo da minuta, né, do Acordo Mercosul-União Europeia, é muito curioso ali se fazer referência ao Acordo de Paris, né? Que, na prática, não é, o que a proposta deles, não é, com aqueles dois instrumentos, o CBAM e a lei antidesmatamento, é uma aplicação global. Quando você fala de aplicação global, você está violando um princípio. Não é princípio, isso está consolidado em 2 tratados internacionais. A Conferência do Rio e o Acordo de Paris, para não dizer outros que vieram depois da Conferência Climática do Rio. Tá certo? Então, esse é uma outra questão, quer dizer, não só incompatibilidade com as regras da OMC, mas também incompatibilidade com 2 tratados ambientais internacionais, não é? Que não tem estipulação de sanções, ou a Conferência do Rio e o Acordo de Paris, não é? Então, aqui eu trouxe alguns princípios de direito internacional em medidas climáticas e comércio, né? Diante da necessidade urgente de agir, né, perante a crise climática, os governos têm implantado, como o caso da União Europeia, né, e outros que poderão vir também, considerando implantar uma variedade de medidas climáticas relacionadas ao comércio, desde políticas industriais verdes a iniciativas voltadas para a mitigação e adaptação. O grande desafio, né, e aí não só, né, das medidas já tomadas pela União Europeia e outras que poderão advir, né, é saber como fazer avançar a ambição climática por meio de ações relacionadas ao comércio
e, ao mesmo tempo, assegurar que os diferentes enfoques dos países sejam justos, equitativos e levem em consideração capacidades e circunstâncias nacionais diversas, incluindo níveis de desenvolvimento e vulnerabilidades climáticas, o que nenhum desses dois acordos, esses regulamentos da União Europeia, a meu ver, faz. Né? Esses diferentes enfoques, né, têm gerado tensões internacionais. Eu já demonstrei conflitos internacionais, inclusive já levados à OMC, tanto nas esferas climáticas como nas comerciais. Os esforços nacionais solapam a ação climática internacional coletiva e não conseguem prover negócios com previsibilidade e garantias necessárias para a condução da transformação da produção e cadeias globais de valor. Então, isso tem gerado tensões internacionais. Nathalie, se você puder passar o próximo. Por favor. E como contribuição a essas discussões, né, o Fórum on Trade, Environment and SDGs, o TES, de Genebra, reuniu um grupo de juristas de vários países, entre os quais eu tive a honra de ser incluído, nas áreas de comércio, meio ambiente, clima e direito internacional geral, para propor um guidance, né, uma orientação sobre os princípios do direito internacional relevantes para o desenho e a implementação de políticas e medidas climáticas relacionadas ao comércio. O resultado de meses de discussões que nós tivemos nesse grupo foi a elaboração do relatório a princípios de direito internacional relevantes para consideração no desenho e na implementação de políticas e medidas climáticas relacionadas ao comércio. Nesse relatório, se oferece aos governos e a stakeholders uma orientação independente sobre a aplicação desses princípios. Os princípios são analisados de forma a apresentá-los como cumulativos e simultaneamente aplicáveis de um modo mutuamente solidário e coerente, conferindo pleno efeito a todas as partes relevantes do direito internacional, na medida do possível, é claro. Esse relatório foi lançado e apresentado no WTO Public Forum de setembro de 2023. Pudermos seguir, Nathalie? E ele está... eu pedi, e aqui saúdo, né, a Verônica, né, e eles pedi para ela a gentileza de compartilhar com vocês esse relatório, né, porque não tenho tempo de falar mais aprofundadamente sobre ele. O que eu salientaria é que a visão que permeia o relatório é de que um entendimento compartilhado sobre os princípios poderia, de forma abrangente, reduzir tensões e evitar disputas políticas na OMC, além de incentivar cooperação sobre políticas comerciais que apoiem a ação climática e façam avançar a questão do desenvolvimento sustentável. Quais são esses princípios? O primeiro, soberania, que dialoga com prevenção. Soberania, ninguém quer retirar a soberania, a capacidade dos Estados de adotar regulamentos, medidas comerciais, climáticas, porque isso é parte da soberania. O que a gente está dizendo é que essas medidas hoje têm um impacto global, extraterritorial, né? Então, aí há ser levado em consideração a relativização da soberania, inclusive, né, por medidas que possam prejudicar outros países. E aí nós chamamos de prevenção, né? E, evidentemente, tudo isso precisa de cooperação, né, como discussões em fóruns internacionais sobre como serão implantadas essas políticas, que a União Europeia já fez, né? Existe um outro princípio ao qual eu me referi ainda há pouco, que é a proibição de discriminação arbitrária e injustificável. Está errado no slide.
o desenvolvimento sustentável, equidade e responsabilidade comuns, mais diferenciadas e respectivas capacidades. Esse é um princípio fundamental a, talvez, dissuadir os países a adotarem medidas, né, com efeito global, extraterritoriais, como é o caso das medidas adotadas pela União Europeia. Tem que sempre levar em consideração, não é, que esses princípios estão consubstanciados em tratados internacionais. Conferência do Rio até chegar ao Acordo de Paris, né? E respectivas capacidades. Eu não posso simplesmente dizer, olha, eu estou fazendo uma transição energética, isso tem um custo, tudo bem fazer a transição, é importantíssimo fazer a transição energética, mas tem que levar em consideração as condições de outros países, né? Então, esse me parece um princípio fundamental também, que dialoga com o outro, que é ter transparência e consulta entre os países. Eles fizeram uma discussão longa, como a Sandra mostrou, sobre, não é, antes de entrar em vigor esses dois regulamentos, né, precisaria ter uma consulta, um espírito de cooperação. Então, esses princípios que eu convido a todas e todos lerem, né, mas é um relatório de umas 40 páginas, mais ou menos, para entender essa articulação que nós fizemos e como um guia, como uma orientação para a adoção dessas medidas. E isso nos gerou a expectativa de que, se adotados esses princípios, as tensões internacionais possam diminuir. E esses problemas que eu mencionei aqui possam ser minimizados. Caminhando para o final já, né, que estourou o tempo, Nathalie, eu queria falar muito rapidamente, se passar no próximo slide, e o link do relatório, sim, eu pedi a Verônica, mandei para ela para compartilhar aí com vocês. Tá? Eu queria só falar alguma coisa muito rápida sobre a importância do hidrogênio verde, né? E o Brasil tem grande potencial para a sua produção, né? Então, a Câmara dos Deputados, agora, no dia 28/11 de 23, aprovou o substitutivo aos projetos anteriores, criando um marco legal para a produção e uso de hidrogênio de baixa emissão de carbono, né? Esse hidrogênio verde pode auxiliar na transição energética de forma ampla, não apenas no setor de transportes, claro, né? Então, o Brasil precisa tratar o hidrogênio verde realmente como uma grande commodity, né, que vai interessar. Estou vendo aqui a Josefina, obrigado, Josefina, pelas palavras. O Brasil precisa e vai interessar vários países importantes do mundo, como a Alemanha, por exemplo, que tem um potencial enorme para se tornar um grande importador de hidrogênio verde. E, rapidamente, para o próximo, né? Nathalie, e tem aqui um estudo da McKinsey Company, que projetam para 2050 uma demanda mundial de 600 milhões de toneladas de hidrogênio. E o Brasil, em 2040, poderia atender a uma demanda interna de 9 milhões de toneladas e exportar até 4 milhões de toneladas para os Estados Unidos e Europa. Isso aqui é um estudo muito relevante, né? Depois, o próximo slide, mas ele também vai ser colocado à disposição de vocês, o próximo slide trata de mercados de crédito de carbono. Acredito que muitos dos meus colegas que me antecederam tenham falado sobre isso, usando, inclusive, a tecnologia blockchain, não é? E, então, há um projeto de lei que ainda está no Senado, né, para regulamentação, mas, independentemente disso, a B4 lançou um processo de negociação dos créditos, né, que se refere aos certificados emitidos para uma empresa que reduziu a sua emissão de gases de efeito estufa com base na tecnologia blockchain. Então, queria chamar a atenção de vocês para isso, que é algo
também muito importante quando se fala nessa relação de comércio e meio ambiente. Eu vi algumas manifestações aqui, não deu para ver todas, agradeço mais uma vez a oportunidade e agradeço a Nathalie por ter me ajudado em face da minha inabilidade para compartilhar a tela com vocês. Muito obrigado.